Todo mundo conhece uma companhia aérea de bandeira da Alemanha e que é uma das maiores, mais eficientes e mais respeitadas do mundo. Mas vocês sabiam que esta empresa atual é só uma de 3 companhias aéreas que tiveram esse nome? E que uma das outras 2 foi muito importante para o início da aviação comercial aqui no Brasil? Então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. A atual Lufthansa só nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, em 1953, o que significa que ela é muito mais nova que outras grandes e tradicionais companhias aéreas da Europa, como a KLM, por exemplo, que vocês viram nesse vídeo aqui, e até de outros continentes. Mas ela não foi a primeira companhia aérea a existir com esse nome. Antes dela, existia uma outra companhia aérea com o nome de Deutsche Lufthansa, com o Luft separado do Hansa, com o espaço, contrariando a tendência alemã de juntar palavras em outras maiores e às vezes imensas. Essa companhia aérea surgiu em 6 de janeiro de 1926, em Berlim, resultante da fusão de 2 companhias aéreas ainda mais antigas, a Deutscher Aerollloyd e a Junkers Luftwaffe. Mas quem acompanha a história da aviação já conhece a Junkers como um fabricante de aviões. É que até a década de 20, quando a aviação estava só começando, ainda não estava muito claro quem iria ganhar dinheiro com a aviação e de que forma. E foi comum os fabricantes de aviões também montarem linhas aéreas, com o raciocínio de que eles assim teriam uma oportunidade de criarem eles mesmos o mercado para os seus produtos. O tempo mostrou que isso na prática não dava certo e era melhor a fabricação e a operação comercial de aviões ficarem separadas. Mas nos primeiros tempos era comum a mesma empresa fazer as 2 coisas. A outra empresa, a Deutsche Aerollloyd, também tinha participação acionária de um fabricante de aviões, a Dornier, além da Zeppelin, que fez a história com seus dirigíveis. Pensaram que eu ia falar Zeppelin, né? Mas as 2 resolveram se juntar. E como era uma união de empresas, eles quiseram passar isso no nome. Luft, em alemão, quer dizer ar. Hansa é mais difícil de explicar, mas vem da Liga Hanseática, uma associação comercial de cidades portuárias que existiu no norte da Europa na Idade Média. Nem todas as cidades da Liga eram alemãs, mas as mais importantes eram, e a Liga era uma superpotência comercial da época, que acumulou muito capital, e esse capital produziu muitas transformações na economia, política e costumes sociais da Europa inteira, com repercussões que duraram por séculos, mesmo depois de a Liga acabar. Em alemão, o nome da Liga Hanseática era abreviado para Hanse ou Hansa, e por analogia o termo passou a significar união ou associação, especialmente uma associação comercial. Então, numa tradução livre, Deutsche Lufthansa queria dizer Associação Aérea Alemã. Aposto que vocês não sabiam o que significava o nome Lufthansa, não é? Pois é, até muitos alemães também não sabem, mas agora vocês já sabem. A razão para essa fusão de empresas era que a Alemanha, na década de 20, estava numa situação econômica horrível, arrasada pela Primeira Guerra Mundial, que ela perdeu, e mais ainda pelos termos do Tratado de Versalhes, que definiu as condições que os vencedores impuseram à Alemanha vencida. O tratado incluía a exigência de indenizações de guerra pesadíssimas que sugavam boa parte do que produzia o que restou da economia do país. A Alemanha estava numa recessão violenta, com muito desemprego e muita pobreza, e uma hiperinflação que fez um pãozinho chegar a custar bilhões de marcos, que era a moeda da época. Então todas essas companhias aéreas davam prejuízo, igual aqui no Brasil, e só sobreviviam porque o governo dava subsídios e cobria parte desses prejuízos, porque já via a aviação como estratégica e não queria deixar o país desatendido. Na prática, era quase como se essas empresas fossem, em parte, estatais. O governo alemão não tinha ilusões de que a fusão faria a nova empresa dar lucro.
mas achava que consolidando várias empresas numa só, a nova empresa pelo menos seria mais eficiente e daria um prejuízo menor. E parecia um bom momento para isso, porque a criação da Lufthansa coincidiu com o vencimento de várias restrições do Tratado de Versalhes para a aviação alemã, dando mais liberdade à nova empresa. E ela adotou um logotipo que herdou da Deutscher Aerollloyd e com poucas modificações também seria usado pelas outras duas Lufthansas mais tarde. O logotipo é uma estilização de um Grow em voo. O Grow é uma ave que parece uma cegonha ou um flamingo muito grande e que é comum no hemisfério norte. O voo dele é muito elegante e, como vocês podem ver, se parece mesmo com o logotipo. A empresa já começou grande, com uma frota de 162 aviões e mais de 1.500 funcionários. Mas lembre-se que cada avião da época só levava no máximo 4 ou 5 passageiros. Então, mesmo essa frota enorme ainda era menor do que parece pelos padrões de hoje. O primeiro voo com a nova marca foi um Fokker F2, que decolou de Berlim para Zurique, na Suíça, em 6 de abril de 1926, fazendo escalas nas cidades alemãs de Halle, Erfurt e Stuttgart. Com frota grande e apoio do governo, não demorou para a Lufthansa se expandir pela Europa inteira. A rota mais longa acabou sendo de Berlim para Madrid, na Espanha, de mais de 2.000 quilômetros com várias escalas. A expansão foi tão rápida que antes de completar um ano de fundação, a Lufthansa criou uma subsidiária chamada Condor Syndicate para explorar voos aqui na América do Sul e mandou um hidroavião para cá, desmontado, de navio, para inicialmente fazer voos de demonstração e depois de conseguir as devidas autorizações, fazer os primeiros voos. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso agora, porque essa história já foi contada aqui, ó. Por vias diferentes, foi o Condor Syndicate que deu origem a duas das mais importantes companhias aéreas da história do Brasil, a Cruzeiro e a Varig. A Lufthansa também explorou muito o segmento do correio aéreo e chegou até a levar cartas para a China e aqui para o Brasil, usando hidroaviões que paravam em Natal e em vários pontos do litoral brasileiro, em colaboração também com a subsidiária local, que era Sindicato Condor. Mas quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a Lufthansa encolheu dramaticamente. Todas as rotas internacionais foram canceladas e a maioria das rotas domésticas também, porque os aviões da Lufthansa foram quase todos requisitados pela Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, para serem usados em transporte de tropas e suprimentos. As subsidiárias no exterior, inclusive o Sindicato Condor aqui no Brasil, foram todas expropriadas ou confiscadas. Mas em compensação, a área de manutenção da empresa foi muito expandida para prestar serviços à Luftwaffe, e isso passou a ser quase só o que ela fazia. Embora os voos domésticos civis nunca tenham parado totalmente, e tenha havido um ou outro voo esporádico até as vésperas da rendição da Alemanha. Depois que a Alemanha perdeu a guerra e se rendeu, os aliados ocuparam o país e todos os aviões com registro alemão, tanto os civis quanto os militares, foram confiscados e a Deutsche Lufthansa foi liquidada e extinta. Da mesma forma que tinha acontecido depois da Primeira Guerra Mundial, a aviação ficou muito restrita na Alemanha ocupada. Mas havia uma diferença, pelo menos no lado ocidental. Enquanto na Primeira Guerra os vencedores quiseram espoliar e desmantelar a Alemanha para enfraquecê-la e ela não dar mais trabalho, os novos vencedores viram que isso não tinha adiantado e ainda tinham alimentado uma insatisfação geral que ajudou o nazismo a chegar ao poder e causar uma nova guerra. Então eles adotaram a estratégia oposta, com o Plano Marshall, que visava reconstruir a Alemanha o mais rápido possível, torná-la um país próspero e democrático, onde fosse difícil para regimes autoritários e fazedores de guerra prosperarem. E deu certo, com a Alemanha Ocidental logo virando um dos países mais ricos do mundo e totalmente democrático, e continua assim até hoje. Com isso, é lógico que não demorou muito para eles precisarem de transporte aéreo de novo. Se você quer ter um país desenvolvido, você precisa de transporte aéreo. No início, os aliados levaram os aviões das suas próprias companhias aéreas para lá, para operar voos tanto domésticos quanto internacionais. Mas esse esquema não tinha flexibilidade para atender o aumento de demanda, e era um tanto desorganizado, ainda mais porque a Alemanha era dividida em
4 zonas de ocupação militar. Os alemães foram cada vez mais reivindicando a criação de uma companhia aérea própria e aos poucos as restrições foram sendo relaxadas. As coisas ficaram mais fáceis a partir de 1949, quando a administração de guerra dos aliados acabou, embora eles ainda continuassem com uma forte presença militar no país. E sem conseguir conciliar os interesses dos soviéticos com os dos americanos, britânicos e franceses, foram criados 2 novos países com governo próprio: a Alemanha Ocidental, capitalista, nas áreas de ocupação ocidentais, e a capital era Bonn, e a Alemanha Oriental, que era comunista, totalmente dominada pela União Soviética, e tinha capital em Berlim Oriental. Isso marcou o início da Guerra Fria e criou uma situação de tensão entre as 2 Alemanhas com seus respectivos blocos, que durou 40 anos. Na Alemanha Ocidental, que agora tinha mais autonomia, finalmente foi fundada uma nova companhia aérea na cidade de Colônia, no dia 6 de janeiro de 1953. Por coincidência, exatamente no aniversário da criação da primeira Lufthansa, 27 anos antes. A companhia tinha capital principalmente do governo, além de alguns investidores privados, e no início se chamou Lufttag, que era a sigla de um nome muito grande em alemão, que é complicado demais para eu conseguir falar, tipo Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf. Mas que queria dizer Sociedade Anônima de Fornecimento de Transporte Aéreo. Como eles precisavam de gente com experiência, muitos funcionários tinham trabalhado na antiga Lufthansa. Mas ainda demorou um tempão para a companhia começar a voar, porque as restrições à aviação na Alemanha tinham diminuído, mas não tinham acabado. E mesmo com o país de novo independente, ela ainda precisava de um monte de autorizações dos governos, não só da Alemanha, mas também dos aliados, Estados Unidos, Reino Unido e França. Mesmo assim, ela encomendou 4 Convair 340 e 4 Lockheed Constellation, que muitos consideram, como eu mesmo, o avião mais bonito que já foi feito. Enquanto isso, em agosto de 54, a Lufttag comprou os direitos do nome Deutsche Lufthansa e mudou de nome para o que tem até hoje, desta vez juntando as palavras. A razão social é Deutsche Lufthansa, até hoje, mas desde o início a companhia se divulgou somente como Lufthansa. Também adotou com poucas modificações as cores azul e amarela e o logotipo do Grove voando da primeira Lufthansa. Apesar de que, como vocês viram, não ter havido nenhuma continuidade nem nenhuma ligação direta entre as 2 companhias. O primeiro voo só aconteceu em 1º de abril de 1955, mais de 2 anos depois da fundação jurídica da companhia, quando um Convair 340 decolou de Hamburgo para fazer um voo até Munique. Nesses primeiros anos, apesar da sede oficial da companhia ser em Colônia, e é lá até hoje, Hamburgo era o principal centro de operações. Poucos meses depois, chegaram os Constellations, e com eles, a Lufthansa começou a fazer voos diários para Nova York, e 3 vezes por semana para a América do Sul, Rio, São Paulo e Buenos Aires. Então, como vocês podem ver, a Lufthansa voa aqui para o Brasil praticamente desde o início e já vai fazer 64 anos. Mas enquanto isso, na Alemanha Oriental, controlada pelos soviéticos, eles também estavam fazendo a mesma coisa e também criaram uma companhia aérea. E adivinha o nome que eles deram à companhia? Deutsche Lufthansa, com o logotipo do GROW e tudo. Na verdade era Deutsche Lufthansa da República Democrática Alemã, mas isso era complicado demais, mesmo usando a abreviação oficial, que era DDR, para o lado oriental. E além do mais, isso foi feito de propósito. É que a divisão da Alemanha não foi nada amigável. Os governos das 2 Alemanhas não reconheciam a legitimidade um do outro e cada um dizia que era o único representante legítimo do governo da Alemanha. Então, os alemães orientais adotaram o mesmo nome para sua companhia aérea de propósito, para marcar sua posição oficial de que, se o governo deles era único legítimo, também tinha o direito de usar o nome da antiga companhia aérea oficial do Reich alemão, naquela que eles diziam ser a legítima sucessora. Mas é lógico que a Lufthansa Ocidental não deixou isso barato. Como um governo não reconhecia o outro, ela não podia processar diretamente a outra Lufthansa, porque um tribunal de um país também não era reconhecido pelo outro. Mas ela tinha influência suficiente para atrapalhar muito a vida da outra. Assim,
a Lufthansa Oriental foi barrada de entrar na IATA, a grande associação internacional das companhias aéreas. É possível uma companhia aérea operar sem ser membro da IATA, mas a vida dela fica muito mais complicada. É que nem você querer viver sem um cartão de crédito. Porque aí ela não consegue vender passagens de conexão com outras companhias, tem acesso limitado a agentes de viagens e entram várias outras dificuldades. Através de processos de embargo movidos pela Lufthansa Ocidental em vários países, a Lufthansa comunista também foi impedida, na prática, de operar em todos os países ocidentais e ficou restrita a fazer voos só domésticos e para os outros países comunistas, como a União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia e Hungria, usando aviões soviéticos a pistão Ilyushin e L-14 e mais tarde os turbohélices e L-18. E mesmo no auge da Guerra Fria, as coisas nunca foram completamente isoladas e sempre houve algum movimento de pessoas e comércio entre o bloco oriental e o bloco ocidental. As passagens que as companhias aéreas comunistas vendiam no Ocidente sempre foram uma fonte importante de reservas financeiras em moeda forte, de que os países comunistas precisavam muito para pagar as importações que eles precisavam fazer dos outros países, mas eles tinham acesso limitado a essas moedas. Por isso, a Lufthansa Oriental queria e precisava operar também na Europa Ocidental, só que não podia. E sem poder gerar divisas em moeda forte, a companhia começou a ficar menos interessante para o governo. Para se prevenir, em 1958, o governo da Alemanha Oriental criou uma segunda companhia aérea chamada Interflug, que quer dizer em alemão Intervol. A Interflug tinha finalidade declarada de fazer voos de fretamento, enquanto a Lufthansa Oriental fazia os voos regulares. Mas na verdade, eles já estavam se preparando para Interflug ser a backup da Lufthansa deles, se as coisas dessem errado demais. A gota d'água foi um processo que a Lufthansa Ocidental moveu em 1962 no Tribunal da Suíça, que era reconhecido em todo o Ocidente, e que deu definitivamente os direitos da marca para a companhia ocidental. A Lufthansa Oriental podia continuar ignorando esse tribunal, mas na prática isso fechava de vez muitas portas para a operação internacional dela, por causa de alguns tratados internacionais, até mesmo em países comunistas. O governo alemão oriental resolveu que não valia mais a pena insistir, e em 1963 liquidou a Lufthansa deles e passou todos os aviões e rotas para Interflug, que a partir daí foi a companhia aérea estatal da Alemanha Oriental até ir para o espaço com a reunificação da Alemanha em 1990. E a Interflug tinha algumas rotas para o Ocidente, por exemplo, Dinamarca, Holanda, Canadá, além, é claro, de rotas para os países da Europa Oriental e outras muito deficitárias para lugares como Cuba, Angola, Vietnã. Enquanto isso, no lado ocidental, a Lufthansa só crescia e se consolidava como uma grande empresa internacional séria, competente e respeitada. Já em 1960 tinha recebido seu primeiro jato, um Boeing 707, que ela pôs na rota de Nova York e mais tarde em outras rotas, inclusive para o Brasil. Ao mesmo tempo, mudou suas operações de Hamburgo para Frankfurt, que até hoje é a maior base da empresa, porque Frankfurt tinha uma localização geográfica melhor, bem no centro da então Alemanha Ocidental, enquanto Hamburgo ficava no extremo norte. Lufthansa expandia suas rotas curtas pela Europa, inicialmente com vários modelos de turbohélice, depois com jatos 727 e 737. Aliás, a Lufthansa foi a primeira companhia aérea do mundo a usar o 737, que em várias versões ela usou até 2016. Em 1970, chegou o primeiro Jumbo 747 e em 73 o primeiro Douglas DC-10, que ela operou aqui no Brasil por mais de 20 anos. Depois, a Lufthansa foi uma das primeiras operadoras do primeiro avião da Airbus, o A300, que ela operou em rotas curtas, mais movimentadas dentro da Europa até 2009. Como todas as companhias aéreas do mundo, sofreu muito com a crise do petróleo dos anos 70, quando o preço do barril do petróleo subiu em poucos meses de cerca de $1 para mais de $100 e nunca mais saiu desse limite de 2 dígitos. Mas sobreviveu, inclusive sendo obrigada a ficar ainda mais racionalizada e eficiente. Em 1990, com a reunificação da Alemanha, a Lufthansa pela primeira vez voou para Berlim.
Todo mundo sabe que Berlim era dividida num lado capitalista e no outro comunista, separados por um muro. Mas muita gente pensa que Berlim ficava exatamente na fronteira das duas Alemanhas. Não era. A cidade ficava inteiramente dentro da Alemanha Oriental e o muro cercava a parte ocidental da cidade por todos os lados. Por conta dos tratados de pós-guerra, só companhias aéreas dos aliados podiam voar para Berlim Ocidental. De modo que, por exemplo, um voo de Berlim para Frankfurt era feito na Panam. A Lufthansa não só não podia voar para Berlim, como era proibida de sobrevoar a Alemanha Oriental. Então não tinha nem como voar para Berlim. Depois da reunificação, é claro, isso acabou. E hoje a Lufthansa é a maior companhia aérea no mercado de Berlim. Em 1994, a Lufthansa deixou de ter a maioria das ações do governo alemão num processo de privatização. As ações do governo foram vendidas na Bolsa de Valores de Frankfurt e passaram às mãos de milhares de acionistas. A maioria deles alemães, mas também de vários outros países, que é a tendência mundial, né? Em 1997, a Lufthansa foi uma das fundadoras da primeira e até hoje a maior das grandes alianças de companhias aéreas, a Star Alliance, que ela fundou juntamente com a United Airlines, a SAS, a Thai Airways e a Air Canada, e a nossa finada Varig. A década de 2000 foi muito difícil para as companhias aéreas do mundo todo, com os atentados de 11 de setembro de 2001, a epidemia de SARS e outros problemas. A Lufthansa enfrentou essas crises como sempre fez e à moda alemã, se reorganizando para aumentar a eficiência. Em 2003, ela passou a operar uma segunda base principal no aeroporto de Munique, que muita gente considera o melhor da Europa, para desafogar a saturação do enorme aeroporto de Frankfurt. Ao mesmo tempo, a crise de uns é a oportunidade de outros, e a Lufthansa aproveitou o momento para ir às compras, comprando várias outras companhias aéreas europeias, que estavam em dificuldades financeiras, mas ainda podiam ser recuperadas. Hoje, o grupo Lufthansa é o dono total ou parcial de 10 companhias aéreas, sendo que 4 delas são de bandeira, ou seja, são identificadas como representando um país. A própria Lufthansa, a Swiss, a Austrian Airlines e a Brussels Airlines da Bélgica. Também merecem destaque a Lufthansa Cargo, que não é só uma divisão de carga da companhia, e sim uma empresa separada, e a Eurowings. A Eurowings já existia fazendo voos regionais, e a Lufthansa tinha uma subsidiária low cost chamada Germanwings. Mas a Germanwings ficou muito marcada com aquele triste episódio do piloto com problemas mentais que se suicidou. Tem um vídeo aqui que eu falo disso. E aí a Lufthansa resolveu acabar com a marca Germanwings, fundindo a empresa com a Eurowings. Além de ser a low cost do grupo, a Eurowings também faz voos que começam ou terminam em cidades alemãs que não sejam Frankfurt ou Munique. A Lufthansa mesmo fica com os voos dessas duas cidades, e a Eurowings opera os voos que saem de Düsseldorf, Hamburgo, Stuttgart, Berlim, etc., para outros lugares do mundo. A British Airways é a maior empresa aérea isolada da Europa, mas juntando todas as companhias aéreas, o grupo Lufthansa é muito maior do que a British. Além disso, o grupo Lufthansa também é dono de várias empresas que atuam em áreas de apoio da aviação. Por exemplo, LSG Skychefs, que é a maior empresa de catering do mundo. Catering é esse serviço de fornecer refeições servidas a bordo dos aviões. Vocês já devem ter visto um caminhãozinho escrito LSG Skychefs. A LSG também atua no Brasil e tem também a Lufthansa Technik, que tem oficinas enormes e da mais alta tecnologia para fazer manutenção não só dos aviões do grupo Lufthansa, mas também de outras companhias aéreas do mundo todo. Tem também empresas de treinamento de pilotos, de consultoria em aviação, de sistema de informática para aviação, ou seja, uma potência. A frota da Lufthansa hoje tem uma predominância de Airbus, e ela é uma das poucas companhias aéreas a terem operado todos os modelos da Airbus, desde o A300 até o A380. Aliás, ela tem 14 unidades do A380, mas como todas as outras empresas, está pretendendo se desfazer de algumas dessas unidades, porque é duro lucrar com esse avião gigante. Tem meu vídeo aqui que fala do A380 virando panela de pressão. Mas a Lufthansa também é uma das últimas operadoras do Boeing 747 na Europa e vai ser o cliente de lançamento que vai receber os primeiros 777-9X a partir do ano que vem. E também tem alguns 787-9 Dreamliners encomendados. O nome Lufthansa impõe respeito no mundo todo como sinônimo de seriedade, confiabilidade e competência. Nem todo mundo gosta do serviço
serviço dela, que muitos acham ríspido, frio e formal demais. As tarifas dela também não costumam ser das mais baratas, mas ela ainda vende passagens aos montes e tem altíssima taxa de ocupação. Por quê? Especialmente entre os viajantes de negócios, nada é mais importante do que a confiabilidade. E nisso a Lufthansa manda muito bem. Aqui no Brasil, atualmente a Lufthansa tem um voo diário de Frankfurt para São Paulo e outro para o Rio de Janeiro, os dois utilizando o Boeing 747-8. Aliás, a Lufthansa é uma das 3 únicas companhias aéreas do mundo que operam o 747-8 na versão de passageiros. Eu voei nele, dá uma olhada nesse vídeo aqui. As outras 2 companhias que usam o 747-8 é a Air China e a Korean Air. E então, gostaram de conhecer a história de uma das companhias aéreas mais respeitadas do mundo? Então não esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo voo!